Foi. Salve galera, beleza? Estamos no terceiro podcast com o Pai Pode. E aí, você já se inscreveu? Ativou o sininho? Compartilhou com 3, 5 mil amigos? Compartilhe, ajude a gente. E não esqueça, aqui no Pix, aqui embaixo, Léo, colocando agora como uma mágica. Ajuda a gente, não importa o valor, é pro podcast, é né, pra custear a gente aqui, porque a gente tem um sonho de trazer talvez gente de fora, enfim, tem um custo tudo isso. Então ajude a gente com qualquer valor, R$1, R$2, seja usado. E, né, passando a palavra agora, vou passar a palavra pra Tati, pra apresentar quem está com a gente. Boa noite, gente! Falem a verdade, já estavam com saudade da gente, né? Acho que uma vez por semana já tá ficando pouco esse podcast. E hoje nós estamos aqui, olha, muito felizes. Eu já até chorei de manhã, a hora que acordei, porque é muito emocionante tudo que vamos falar hoje, com duas convidadas super especiais, que têm histórias lindas pra contar, fazem parte da minha história também no começo. E é isso, gente. Elas são do Bola de Neve também. Uma delas é líder do Metanoia. O que é Metanoia? Não achem que é um ministério só pra noias. Eu achava isso, mas logo você vai descobrir, entendeu? Que não é. E a Graciele também, que foi muito tempo do Metanoia. E elas vão contar pra nós, vamos apresentar uma a uma aqui. Fiquem com a gente até o final. Curta, compartilha com os amigos, porque hoje o assunto é Sextou com S de sexualidade. É isso, é um assunto que fala, meu Deus, cristão deve falar, com o Pai pode falar. Então, hoje estaremos aqui falando sobre sexualidade à luz da palavra, né? E eu passo agora para vocês conhecerem Michele. Olá, pessoal, que prazer, que alegria de estar aqui. Quando eu pensava, vinha muita alegria dessa oportunidade. Quero agradecer por cada um que está nos ouvindo, agradecer pela Tati, pelo Lucas, pelo Léo. É isso. Top. E a segunda pessoa que está com a Michele é a Gra. É Graciele, mas eu chamo por Gra. Então, vai. Tudo bem, gente? Boa noite. É um prazer estar aqui também. Obrigada pela oportunidade. E eu acredito que grandes coisas o senhor tem para nós aqui nessa noite. É isso aí, gente. Então, vamos começar entendendo mais o que é o Metanoia. Até estava fazendo uma pesquisa lá hoje no meu Instagram. Você sabe o que é Metanoia? Eu, por exemplo, não sabia. Deixa eu ver até aqui como é que ficou o negócio. Eu não sabia, gente. Eu lembro que pra mim foi uma experiência, 58% das pessoas não sabiam não sabem o que é, mas agora vocês vão descobrir. Metanoia é uma mudança de mente, né? Então, é a mudança da mente. E existe na nossa igreja, a qual congregamos aqui, todos somos do Bola de Neve, um ministério voltado para isso. Mais voltado ainda para a área da sexualidade. Mas quem vai falar melhor sobre isso, nada melhor do que a líder do ministério, né, gente? Mi, conta pra gente, esse ministério existe há quanto tempo? Qual que é o intuito dele? Conta pra gente sobre o ministério, primeiramente, assim. O que é, como é que funciona? O Metanoia, como a Tati já falou, não é um ministério para noia. Existe o Ministério para Noia, que eu ia dizer, mas o Metanoia, ele é um ministério que ele aborda a sexualidade à luz da palavra. É um ministério bem amplo, mas eu vou falar primeiramente das reuniões que temos nas quintas-feiras. É o ministério das quintas-feiras, que estamos lá todas as quintas-feiras, 8 horas na Igreja Bola de Neve. É um ministério que aborda a sexualidade à luz da palavra, para ajudar aqueles que estão precisando, sofrendo em alguma área da sexualidade, seja prostituição, seja pornografia, qualquer tipo de vício, masturbação, pornografia, seja homossexualidade, dependência emocional. Ontem, por exemplo, foi falado sobre abuso sexual, então a gente fala sobre temas fortes de uma forma leve, e a igreja precisa falar disso, e é isso que nós estamos fazendo lá todas as quintas-feiras. Mas, como a Tati falou, como começou o ministério? Isso, como que começou? O ministério, na verdade, o Metanoia faz 2 anos que existe, faz 2 anos. Iniciou no ano de 2021 e é uma junção de 2 ministérios, o Cordão de Escarlate e o Identidade.
O Cordão de Escarlate era um ministério voltado para evangelizar as pessoas que estão na prostituição, na homossexualidade, todo o grupo LGBTQI+, a gente fazia um trabalho de evangelismo para eles no Cordão. E o Identidade era um ministério que cuidava no sentido de trazer cura, trazer realmente ajuda, auxílio direto nessa parte da sexualidade. E daí, no ano passado, nós juntamos esses dois ministérios, que ficou um só. E no início do ano passado, nós começamos mais com essas reuniões de quintas, como eu já falei. Essa parte evangelística, a gente começou mais agora, pós-pandemia, que foi no mês de agosto, que começamos com evangelismos ali na região do Boqueirão, com as meninas e com os meninos ali da região. E também a gente foi para a Parada Gay agora no dia 15 de novembro. Ah, eu vi, que lindo. Então é algo que a gente iniciou agora, essa parte do evangelismo. Mas nós estamos lá pelo menos uma vez, cada sábado por mês, fazendo evangelismo com o pessoal ali da rua. Então, basicamente esse o ministério. Mas assim, ele se iniciou, o Metanoia, ele se iniciou no ano de 2021, mas o Cordão, ele existe já faz 9 anos. O Cordão de Escarlate existia faz 9 anos, foi em 2013, e o Identidade em 2015. É isso. 2015. E como é que foi, Mi? Você tá no Bola de Neve já há muito tempo, né? Você faz parte da diaconia, né? Uhum. E como é que foi pegar e liderar esse ministério? Foi um convite? Isso faz parte, talvez, da tua história? Como que surgiu, assim, a ideia de você liderar o ministério? A ideia, acredito que é Deus, né, que levanta pessoas, mas como que foi lá essa mecânica? Ah, Mi, você tá aqui, vamos te dar esse ministério para você cuidar. Como é que foi? Você se interessou? Começou a ir antes como visitante, daí foi... Ou você era membro antes do Escarlate, ou de algum deles, daí viram um potencial, talvez, em você. Como que surgiu esse convite? Na verdade, a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre a conversão, mas eu vou assim, começar como foi. Mas assim, quando eu me converti, eu era de um outro ministério, que não era Bola de Neve, e eu me converti indo numa célula onde existiam muitas pessoas, essas pessoas do grupo LGBTQIA+, principalmente transexuais. E porque eles faziam, eu cheguei na minha conversão, eu cheguei numa reunião assim, com transexuais, que eles já faziam um trabalho evangelístico. E aquilo queimou muito no meu coração, só que eu tinha acabado de chegar, eu era de um outro ministério, falei com o meu pastor na época, e falei, olha, eu quero participar desse trabalho que eles fazem lá. Ele falou, vamos esperar um pouquinho, Michele. E daí passou o tempo, foi passando o tempo, e daí eu comecei a me envolver em outras coisas, e tipo, eu não vou dizer que eu esqueci disso. Eu deixei guardado, que eu pensei assim, se for de Deus, o momento certo vai acontecer. Mas eu sempre estava em oração. Muitas vezes eles perguntavam, Michele, não, a gente ia nessas reuniões, nesses congressos, nessas conferências, e falavam muito sobre propósito. E eu sempre pensava qual que era o meu propósito, e eu me lembrava disso, sempre colocava isso. Daí eu pensava, não, Deus vai trazer a hora certa. Daí eu lembro que um tempo depois eu fui e falei, será que já não chegou a hora? Daí eu escrevi um projeto. Eu fui escrevendo no papel um projeto. E daí eu pensei, de repente já está na hora. E eu cheguei pro meu pai e falei, entreguei esse projeto para ele e falei, pai, o que você acha disso? Daí ele olhou e falou assim, eu não acho nada, não concordo com isso. Daí eu pensei, eu acho que ainda não é a hora. E passou. Daí depois eu fui para Bola de Neve. Chegando na Bola de Neve, existia na Igreja Bola de Neve um trabalho de evangelismo, existia um ministério de evangelismo, e eles faziam trabalhos muito fortes, e um deles já era o evangelismo com as meninas ali da rua, porque o Bola de Neve já era ali no Boqueirão quando eu cheguei, e eles faziam um trabalho muito forte de evangelismo ali, e daí eu já comecei a participar ali. Foi algo assim que, tipo, eu via que tinha tudo a ver comigo, e assim, era algo que queimava no meu coração, eu chorava por aquelas pessoas. E assim, daí eles também faziam um trabalho numa boate aqui em Curitiba, que eu acredito que nem existe mais, é uma boate gay, que agora eu não vou lembrar o nome, eu acredito que é Manhattan. Mas enfim, e eu
sabia também desse trabalho, só que eles ainda não me deixavam participar, porque eu tinha acabado de chegar. Sim. E, enfim, daí o que aconteceu? Esse ministério acabou. De repente acabou esse ministério, porque houveram umas situações que eles foram embora, os líderes foram embora. E daí o que aconteceu? Eu fui falar com o pastor sobre o que a gente já estava fazendo, porque a maioria do pessoal que estava nesse ministério também saiu. E daí eu falei, o que eu faço? Tal. Daí ele pegou e me direcionou para a intercessão e falou assim... eu falei, tá bom, vou para intercessão. Mas daí eu falei, com relação a essas vidas, a gente já tem um trabalho aqui na rua dele. Ele falou, não, podem continuar esse trabalho, fiquem abertos. Se tiver pessoas para ir com você, pode ir. E daí a gente deu continuidade. Só que a gente já estava em 4 pessoas nessa época. A gente era de 40 pessoas e 40 a gente foi para 4. E de repente, olha, eu tô demorando aqui, gente. Pode. Se vocês quiserem me cortar, pode me cortar. Daí, o que aconteceu? De repente, 2 dessas pessoas veio e falou pra mim, olha, Michele, a gente tá pra casar, que era um casal, a gente tá pra casar, e a gente precisa dar um tempo pra isso. Eu falei, então tá, né? E daí ficou só eu e mais uma menina. Daí a menina também tava pra casar, gente. Daí ela falou, olha, Michele, eu também preciso dar um tempo, porque agora eu tô na correria do casamento. Daí eu falei, então tá. Daí ficou só eu. Daí fui falar com o pastor falou, então, Michele, vai gerar isso em oração. Tudo que você, eu coloquei, ele sabia mais ou menos de todo o projeto, ele falou, vai gerar isso em oração, vai orar. E daí eles liberaram a torre na época, eu podia chegar em qualquer horário para orar, mas eu geralmente ia todas as terças-feiras, eu ficava lá toda terça-feira, das 7 horas da noite até mais ou menos meia-noite, em oração ali, sozinha na igreja. E eu fiquei mais ou menos em torno de 6 meses fazendo isso. Eu ia toda terça-feira. E daí teve uma terça que estava muito fria. Uma terça, apesar de estar muito fria, era mais ou menos em torno de novembro. Isso é Curitiba, né? Daí estava muito frio. Eu lembro que eu estava muito cansada. Eu trabalhava em shopping na época. Eu estava muito cansada. Eu falei, nossa, hoje eu queria ir para casa. Mas daí estava aquele frio. Cheguei lá e eles falaram... Eu cheguei na igreja, o rapaz da portaria falou, Michele, eu acho que ele já me conhecia. Todo mundo sempre me conhece da portaria. Ele falou assim, hoje você não vai poder ficar na torre, porque a gente detetizou toda a igreja. E daí eu falei, tá, né? Daí eu pensei, se a minha alma, minha carninha falou, oba, vou para casa mais cedo para descansar. E daí, mas eu falei, mas será que é isso mesmo? Eu perguntei para o Espírito Santo, é isso mesmo que o Senhor quer? E daí eu peguei e falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu posso falar, o cara da portaria, eu posso falar com a Rose, eu estava sem crédito no celular dele, ele telefonou para ela, eu falei com ela, dela falou assim, Michele, então se você quiser, você pode usar a quadra de esporte para ficar orando. Eu falei, então tá, então é isso, né, que se é essa porta que se abriu, é isso que eu vou fazer. E daí eu fiquei orando ali na quadra e foi uma coisa muito louca aquele dia, porque até então eu estava só num quadradinho, numa salinha de oração. De repente eu fui para uma quadra de futebol ali da igreja. Para quem não conhece a Bola de Neve, vai conhecer que tem uma quadra ali do lado da igreja. Eu fiquei orando ali, só que de repente eu senti que não era para eu ficar orando, era para eu começar a correr, e eu comecei a correr naquela quadra. Daí o Senhor começou a falar para mim, sabe por que você tá aqui? Porque você já vai sair de 4 paredes, não é mais tempo de oração, é tempo de você sair do templo e sair de 4 paredes. E daí ele falou, é tempo de você sair para pregar o evangelho. Eu falei, então tá, se o Senhor tá dizendo que é tempo, é tempo. Então o Senhor vai levantar as pessoas, porque eu não posso ir sozinha. E daí, assim, quase que imediatamente que eu ouvi essa voz, daqui a pouco eu ouvi alguém me chamando, Michele, Michele, Michele. E eu olho, era uma das meninas que fazia um programa ali na rua, e elas me viram, e ela me viu ali, ela me chamou. Então ela falou, Michele, há quanto tempo que eu não te vejo, como é que você tá, tal. E eu senti como Deus falando pra mim, nossa, as pessoas já estão sentindo falta, as pessoas precisam. E só pra concluir essa história, essa menina hoje, ela é de uma igreja, ela é esposa de um pastor. É de um outro ministério. Legal. Então, eu sou do Bola de Neve, sempre ouvi falar do Metanoia, eu já fiz uma visita lá, inclusive, mas tem muita gente que não conhece, então fica o convite pra quem, né, tipo, eu não preciso disso. Então, já que você não precisa, ajude quem precisa, né? E então, Gra, como que você conheceu esse grupo,
esse ministério e se você já era crente, né? Ou não. Conta um pouco do seu início ali no Bola de Neve. Beleza. Bom, eu não era cristã, minha família não era cristã. Eu tinha uma amiga de trabalho, que era uma diaconisa do Bola de Neve de Campo Largo. E eu vi a mudança de vida através dela, da família dela, do esposo dela. Então, não tinha ido em igreja evangélica, assim, de verdade, só para conhecer, né? E aí, um dia eu pensei assim, eu vou nesse Bola de Neve só para saber o que acontece lá, né? Porque a gente sempre ouve falar várias coisas. E aí eu lembro que eu fui num culto de domingo à tarde e eu fiquei impactada em ver as pessoas sendo livres. As pessoas adorando ao Senhor de forma livre, na forma de dançar, na forma de cantar, na forma de se vestir. E eu pensei, nossa, gente, que legal, né? Dá para ser livre nessa igreja. E eu percebi que as pessoas tinham um semblante muito feliz. E foi isso que me chamou a atenção. E aí eu comecei a ir todo domingo, eu gostava de ir à tarde. E o que me chamou a atenção foi ver como as pessoas eram livres e felizes, né? Naquela época eu bebia, não conhecia Jesus. E aí eu pensava, cara, essas pessoas estão aqui e elas não estão usando nada. E elas estão livres e elas estão bem aqui. E eu quero entender como que pode isso. O que faz essas pessoas estarem aqui num domingo feliz, cantando, dançando livremente, né? E aí eu comecei a participar dos cultos no domingo. Depois de aproximadamente 6 meses, faz 6 anos, depois de um tempo eu fui procurar uma célula. Para quem não conhece, uma célula são reuniões menores que acontecem ou em casas ou em praças, onde a gente fala um pouquinho da palavra do Senhor, compartilha dúvidas, tem uma comunhão ali, uns comes e bebes, né? E aí eu comecei a ir nessa célula. E aí cheguei pro meu líder de célula e falei, olha, hoje eu vivo uma vida diferente, né, do que vocês estão acostumados. Contei um pouquinho sobre o meu testemunho, acho que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Expliquei um pouco para ele minha situação. E aí ele me falou sobre o Ministério Identidade, que foi esse ministério que a Mi começou a compartilhar. Então, qual que era essa diferença do Cordão de Escarlate e do Identidade? O Identidade, ele era um pouco mais voltado para pessoas que já conheciam Jesus e que também passavam por alguma dificuldade ali na área da sexualidade. Não era tão evangelístico como o Cordão que a Mi compartilhou, né? E aí eu comecei a ir ali no Identidade e me senti acolhida. Amada, acolhida. Se você quiser contar até já a parte do porquê. Amém, então vamos lá. Eu fui homossexual por 15 anos, então quando eu cheguei na Igreja Bola de Neve, eu ainda vivia na homossexualidade. Nesse tempo eu lembro que eu acreditava realmente que o Senhor me amava como pessoa, né? Mas eu entendia que alguma coisa não estava legal, né? Faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa, né? Então, há um tempo atrás eu cheguei a cursar teologia, achando que eu ia encontrar Jesus fazendo faculdade. Então, na minha mente ia funcionar mais ou menos assim, né? E aí, quando eu cheguei no Bola de Neve, eu ainda me relacionava com mulheres, até que eu fui para a célula, expliquei para minha liderança como era essa vida que eu tinha, né, há muitos anos. E aí, quando eu cheguei no Identidade, eu senti um espaço que eu podia falar sobre o que estava acontecendo, o que eu vivia. E nesse tempo, eu lembro que ninguém chegou para mim e falou assim, você não pode mais vir aqui, né? A gente vai te julgar, né? Eles me apresentaram Jesus e a palavra, né? E com este tempo, aprendendo quem era Jesus, quem era eu, qual era a minha real identidade de filha, né? Para que eu nasci, como a Mi compartilhou, qual que era o meu propósito? Eu fui sendo constrangida com o passar dos anos. Então, foi assim que eu entrei dentro do Ministério Identidade, né? Aí também tá uma importância, né, da gente se abrir para os nossos líderes, né? Também. Porque muito recém-convertido, né? Meu caso já aconteceu comigo. Eu não vou me abrir para esse cara aí, tipo, qualquer, né? Então, como tem importância, né? Se abrir para os líderes deles, tem entendimento também, né? Orar para, né? Algo mais reto. E o que eu acho legal, assim,
do nosso ministério, né, do Bola de Neve, e de ter, né, esses ministérios, o Metanoia, como a Gra falou, não foi algo que não foi um julgamento, foi um acolhimento, e isso muda tudo, porque é diferente de você ir num lugar onde as pessoas vão olhar, vão te julgar e vão te excluir por aquilo, endemoniado, vamos te exorcizar aqui e pronto, não é isso, porque eu acredito que o Metanoia, a mudança de mente, é o quê? É realmente mudar tua mente carnal para tua mente ter uma mente de Jesus, não é só porque, é pecado, mas por que é pecado? Por que eu quero ser igual a Jesus? E quanto mais você conhece Jesus, mais você se apaixona e mais você é constrangido. Sim. Como você falou, você viveu ali 6 meses falando, cara, tô vivendo, Jesus me ama. Mas tá, então não tá certo. E isso é o Espírito Santo, né? Isso é maravilhoso. Isso mesmo. E Mi, como que foi? Você, a Gra falou que ela não nasceu num lar cristão, ela teve esse encontro depois. Maravilhoso ainda, porque foi, eu tava comentando sobre isso essa semana, até fiz um post, sobre as pessoas serem felizes sem precisar usar drogas ou outros artifícios, bebida. E foi isso que te cativou ali. Que é a alegria do Espírito Santo. Eu falo, as pessoas dão risada, quer ficar chapada do Espírito Santo. Não tem coisa melhor, entendeu? De graça, né? De graça ainda por cima. E não tem efeito colateral, assim, ruim depois. É uma maravilha. Mas e pra você, Mi, como que foi? Você já nasceu num lar cristão? Ou você encontrou, também teve esse encontro com Jesus depois? E como que foi, assim, pra você? Então, não nasci num lar cristão. Mas com 10 anos de idade a minha mãe se converteu e eu comecei a frequentar a igreja com ela. Eu tive uma experiência com 10 anos, tive uma experiência com Deus ali, foi algo bem forte. Eu já era assim, eu tenho mais 2 irmãos e deles eu era a mais engajadinha ali com as coisas de Deus, eu gostava muito de estar ali, mas daí depois eu fui crescendo e já me afastei. Eu acho que eu fiquei 1 ano mais ou menos na igreja. Depois eu fiquei bem afastada e eu tive muitos problemas também com problema de depressão profunda. Tive um relacionamento que eu não conseguia me desligar desse relacionamento. Eu gostava bastante da pessoa e a pessoa de mim, mas a gente não conseguia ser feliz, a coisa não fluía entre nós, a gente só brigava, era um relacionamento bem complicado, assim, escandaloso, vamos assim dizer, aquele relacionamento que brigava no meio da rua, com palavrão e várias outras coisas. Então, era uma coisa bem doentia. E existia uma dependência emocional da minha parte. Mas aconteceu que chegou uma hora que principalmente eu acredito que era a resposta da oração da minha mãe, porque minha mãe era uma pessoa que caminhava, desde os meus 10 anos, caminhava com o Senhor. A partir daí, eu sei que ela orava por mim, por toda a minha família. E daí, assim, mais tarde eu não tinha outra escolha, eu não tinha outro caminho, daí eu acabei escolhendo pelo Senhor, mas eu precisei terminar esse relacionamento e acredito que esse relacionamento a gente só conseguiu realmente terminar, porque um dia eu cheguei eu estava tão esgotada, eu estava tão cansada de tudo aquilo, que eu entrei numa igreja que era próxima da minha casa, e cheguei e falei, e a primeira coisa que eu cheguei e fiz, eu peguei e falei pro Senhor, Senhor não, eu não falava Senhor, né? Eu acho que ninguém fala Senhor, se refere a Deus, nem como pai, falava a Deus, né? Porque Deus todo mundo conhece. Eu falei, Deus, eu entrego o meu relacionamento. Eu não entreguei minha vida, nem meu coração, eu entreguei aquele relacionamento. E naquele dia, imediatamente, Deus pegou. Eu entendi que Deus pegou. Porque dali 2 semanas a gente tentava terminar, mas a gente não conseguia. Dali 2 semanas a gente terminou e a gente nunca mais voltou. E aquilo foi bom porque me fez me aproximar mais de Deus. Mas foi muito ruim porque eu tive que me libertar daquilo. Sim. De alguma forma, eu não tinha outra escolha. E daí o que aconteceu? Acabou acontecendo que, por causa daquela dor que eu estava sentindo, eu fui para Deus. E daí ali Deus começou a fazer uma obra na minha vida. Inclusive fez uma obra também na vida dessa pessoa. Essa pessoa, nessa mesma época, também foi para Deus por causa do testemunho que a minha mãe dava para ele. E hoje ele também já é um pastor. Glória a Deus. Esse cara. Mas enfim, é isso. Foi assim, daí eu me converti. Então, Gra, daí, tipo, né, você viu que dá pra ser crente, né? E aí, como que foi, tipo, a questão daí das amizades, né? Porque isso é muito forte, né? É verdade. Os rolês, como que foi, tipo, né? Tipo, hoje eu não vou, vai pra onde? Vai pra igreja. Pô, igreja.
Como que foi essa conversão, tá? Então, assim, pra mim, eu precisei ser muito radical. Eu lembro que eu saí de um seminário que nós temos ainda, né, o Seminário de Cura e Libertação, e eu entendi que primeiro eu iria parar de beber, né, então eu consegui ter forças no Senhor e foi gradativamente, né, então primeiro quando eu entrei na igreja eu já não usava mais droga, por um tempo eu usei. Quando eu entrei, eu já estava liberta disso. E aí, depois de um período, eu comecei a parar de beber. E eu tomei uma decisão primeiro, que era passar um dia sem beber, né? E aí, esse dia virou já, graças ao Senhor, 6 anos. Glória a Deus. Mas foi um processo. Então, primeiro eu deixei de beber. E em seguida, eu fui mudando todos os hábitos. Todos. Eu sei que cada um tem uma história de conversão, mas eu precisei ser 100% radical. Ou seja, excluir todas as redes sociais, me desfazer das minhas roupas, das minhas bijuterias, dos meus sapatos, de tudo que eu usava antes de conhecer Jesus. Eu me desfiz realmente de quem eu era, porque não era eu de verdade, essa sou eu de verdade. Eu me desfiz 100% de quem eu era. Sobre os convites e as pessoas, ninguém entendia. Por quê? Como eu sou mais introspectiva, as pessoas percebiam que tinha algo diferente. No jeito de falar, nas coisas, né? No jeito de vestir, essas coisas assim. E aí eu comecei a explicar que eu estava vivendo um novo tempo e que hoje eu não ia, né? Então, em nenhum momento eu... não quis ferir ninguém, né? Eu acho que o evangelho não fere, a gente precisa falar a verdade, né? Então foi um processo que eu fui deixando de lado as companhias e as amizades e automaticamente o Senhor foi colocando pessoas dele na minha vida, né? Então hoje eu acredito, mesmo depois que a gente conhece Jesus, que as pessoas que andam com a gente, elas realmente são colocadas pelo Senhor, né? Então eu tive uma grande amiga que foi a Michele, que viveu comigo todo esse tempo e ela teve o mesmo testemunho que eu também, né? A Michele, que era do Metanol, é a outra que foi embora agora, né? Isso mesmo. Então o Senhor já me conectou com uma amizade, tipo, do Senhor. Que tinha um testemunho parecido. Isso, tipo, vamos junto, vamos conseguir. Se uma não tá bem, vamos falar com a, né? Vamos falar com a liderança, vamos bater um papo, vamos comer uma pizza, vamos num parque, vamos fazer alguma Ocupar coisa. A mente, né? Isso mesmo. Então, eu acredito que foi mudança de lugares, de pessoas, de ambientes. E se nutrir da palavra, né? Sim. Livros, oração, tempo com o Senhor, tempo com a liderança, não ter vergonha de pedir ajuda, falar a verdade, eu não estou bem, não acordei bem, eu estou pensando isso, eu preciso de ajuda, né? Não me excluir, porque eu percebo que o que mais o inimigo tenta, né, independente do tempo de conversão, é deixar a gente isolado, né? Deixa a gente tristinho, isolado, e aí a gente não consegue se erguer. Então, eu precisei mudar drasticamente tudo. Roupas, rede social, forma de falar, tudo. 100% foi uma mudança radical. E o pastor Fabrício, eu acho que ele sempre fala assim, e eu peguei essa frase: não tem como você querer chegar de Curitiba a São Paulo dentro de um carro que está indo para Santa Catarina. E isso é uma coisa muito óbvia, mas a gente traz isso, é muito óbvio olhando no natural, mas isso também acontece na nossa vida, na nossa vida espiritual. Não tem como a gente querer Deus andando com as pessoas que eram do nosso antigo convívio e com as velhas práticas. E é complicado, porque falando assim agora, parece que, nossa, então, ela contando assim, parece lindo. É lindo, realmente, não deixa de ser. Mas só quem já passou por esses processos sabe o quanto é doloroso. Igual a gente comentou semana passada, da desconstrução, né? Igual você falou, você teve que dar tudo, tirar tudo e ser radical e mudar. Porque eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente vem pra Deus, é aquela passagem do oleiro, né? Ele desfaz e faz um vaso novo. Ele quebra aquilo e faz um vaso novo. E a parte do... de, na verdade, ter a companhia dos líderes, que você falou assim, tem que ter. Porque ovelha, eu falei isso para um amigo hoje. Cris, se você estiver assistindo, meu Deus, falei o nome. Ovelha sozinha é presa fácil pro lobo. Não adianta, gente. Porque a gente precisa de pessoas que nos aproximem de Deus. E serão os nossos líderes, pessoas que vão ali pagar um preço em oração por nós, que vão chorar conosco, que vão nos aconselhar, ler a palavra, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará.
E como que foi, assim, esse processo inicial? Uma vez você contou lá pra nós, que, pra quem não sabe até, gente, esse ministério Metanoia me ajudou muito, extremamente, até tô devendo algumas visitas, né? A gente conversou sobre isso, porque no começo da minha conversão eu não sabia que existia. Eu também comecei indo ali, fui primeiro pro Bola, depois fui na célula, e através da célula a minha líder sabia de toda a minha história, né? E ela falou, vou te levar num lugar. E eu fui terça-feira agora no São Bola, que é uma célula que tem também um lado que é de samba, e era nesse lugar que eram as reuniões quando eu fui. E eu cheguei num lugar, assim, o Espírito Santo me lembrou, tipo, da minha primeira reunião, de falar, gente, tipo, me emociona, porque só a gente que já viveu, tipo, uma vida promíscua, uma vida totalmente errada, e saber que, cara, é só Deus, não existe outro caminho, é só Ele pra nos tirar daquele lugar. Porque eu não sei como que era pra vocês, pra mim, eu não queria mais viver o que eu vivia, só que eu não tinha forças pra sair sozinha, eu não conseguia. E eu nunca imaginei que existisse um ministério, pessoas que partilhassem da mesma história, e que fossem me entender e não me julgar dessa forma. E aí, quando eu tava lá, eu lembrei. Eu falei, eu lembro do primeiro dia que eu tava aqui. Que engraçado, né? Que a minha mãe foi comigo na primeira vez, se eu não me engano. Na segunda, né? Segunda vez. A primeira vez foi a minha líder. E ela tava lá de volta nesse dia do São Paulo. Eu falei, mãe, você lembra a primeira vez que você veio aqui? Porque foi a segunda vez que ela tava indo. Ela, é verdade. Eu lembro. Eu falei, cara, e olha quanta coisa Deus fez em tão pouco tempo. Porque vocês contam a história... são anos já, né? E eu vejo que eu fiz 1 ano e meio de convertida, nem é 1 ano e 4 meses que eu vou contando, falando mais um mês de vitória. E quanta coisa Deus faz, gente, através de um ministério lindo como esse. E enquanto a Mi contava, que lindo, tipo, parabéns e glória a Deus pela tua vida, porque você pagou um preço para que a minha vida hoje fosse salva também. Você pagou esse preço em oração 6 meses, cara, orando por esse ministério que você queria. Então fica aqui a minha gratidão pelas suas orações, porque eu sou, tipo, resultado dessa tua oração, que você orou lá para que esse ministério existisse, para que esse teu projeto, que é de Deus, Deus colocou no teu coração esse projeto. Por isso que eu falo, Deus coloca os sonhos, é dele, e ele incumbiu você dessa missão e tá dando super certo. A Gra, sim, e outras vidas que, né, vontade de trazer todo mundo para contar, mas outras pessoas que são resultado de oração e são resultado e frutos desse ministério. Até me emocionei, gente, porque não tem como. E voltando, né? Vamos voltar aqui. Lenços, produção! Mas é recompensador ver, assim, a história de vocês e o que Deus está fazendo. Então, é como o Juliano Som canta naquele louvor, que vai valer a pena, né? Vai. Então, a gente vendo a obra de Deus na vida da Gra, na vida da Tati e na vida de muitos outros. Sim. Então, é um ministério que ele precisa ser mais falado, porque eu acredito que na igreja existem muitas pessoas que não sabem da existência dele, que estão sofrendo e que precisam estar ali. E nós estamos ali para acolher essas pessoas, para acolher e para amar como Jesus fez. E é isso, né? A engrenagem vai rolando, porque isso começou, né? Há muito tempo, daí Jesus veio e o evangelho continuou. E é lindo como Deus faz, né? Levanta pessoas, que libertam pessoas. E aquela frase não é só um clichê. Nós fomos libertas para libertar. E hoje estamos aqui para contar o nosso testemunho para vocês. E que vocês de casa possam ser, né, impactados, compartilhar com outras pessoas. Porque é sobre isso. Eu falo, Jesus continua operando milagres. A gente pode não ver um cego voltando a enxergar todos os dias, a gente pode não ver um coxo voltando a andar, mas a gente vê que eu saí do lamaçal da lama, tinha lama, daí você cavava mais um pouco, tinha tipo pré-sal, era lá onde eu vivia, gente. Então, saí de tudo isso e é só Deus levanta pessoas pra libertar, né? Então, é isso, Mi, e conta pra nós, assim, como que foi pra você muitas dificuldades, porque a gente sabe que existe uma retaliação, né, no mundo espiritual, porque a gente sabe que a partir do momento que a gente se levanta como guerreiro ali do exército de Cristo, existe o lado de lá, e quando o reino tá avançando, o outro tá retrocedendo, e nessa eles, né, vêm pra cima. Você passou muita retaliação, como que é, assim, luta, às vezes até na vida espiritual, assim,
falta de fé, estamos atrás mesmo, certo que pra mim ainda é muito tudo novo, né? Mas tava com, sabe, às vezes meio abalada, assim, ai, será? Às vezes um sentimento de desistência. No meu primeiro dia do pod, eu falei, ai, meu Deus, acho que eu não tô preparada, acho que não é a hora. Passa por algumas coisas, assim? Sim, passa. Na verdade, passa por todos esses ataques, desânimo, às vezes até ataques mais no físico mesmo. Eu já tive até, veio uma situação na minha saúde, uma época. Então, mas assim, a gente sabe quem está com a gente, né? A gente só precisa realmente ficar firme, se manter. A gente passa por isso, mas a gente sabendo quem está conosco, a gente não desiste. Então, o que realmente a gente, em toda a nossa vida, a gente precisa focar somente no Senhor. A gente não pode esperar nem de nós mesmos, porque nós somos muito fracos. Sim. A gente, se não for o Senhor mesmo na nossa vida, a gente não suporta, né? Então, é olhar para o Senhor, mas sim, eu passei por desânimo, sim, dúvidas, medo, e várias outras coisas, assim, mas quando a gente passa, a gente tem que realmente olhar para aquele que já consumou todas as coisas através da sua obra na cruz do Calvário, que é Jesus. Que em Cristo somos Pelo que Ele já vencedores. fez por nós na cruz do Calvário. Então, através dele, ele já venceu. Então, quando a gente olha para ele, a gente já sabe que ele já venceu e a gente só precisa realmente se manter nele, porque se ele venceu, a gente vai vencer, né? É isso. Me veio muito na mente agora, tipo, a questão da idade, né? Porque quando eu me converti, eu tava, sei lá, com 20 e poucos anos, eu me achava velho já, tipo, mano, eu não vou aproveitar que nem esses caras, que nem muitos pastores, às vezes, né, são desde berço e tal. Então eu queria perguntar, com quantos anos vocês se converteram, mais ou menos, assim? Eu tinha 27. 27. E a Mi? Essa parte de números e de... Corta. Tinha que ser um homem perguntando isso, né? sobre isso. Não, porque, tipo, tem muita gente, ainda mais sexualidade, ataca muito, não só, né, muitos jovens, e às vezes muitos jovens, tipo, nem querem mais lutar por conta de achar que já tá velho. Tá velho demais. Mas não, é jovem, dá tempo ainda. Na verdade, eu vejo assim, hoje... eu tenho percebido que quando o momento que a gente vive hoje, quanto mais jovem a gente já está sendo atacado, porque tem hoje o sistema ele está se levantando de tal forma contra crianças. Então as crianças já estão lutando com a questão da sexualidade. Existe muito, eu tenho visto casos de crianças, de pais virem me procurar porque os filhos estão sofrendo. Então não existe mais idade para sofrer na área sexual. Então quanto mais cedo a gente buscar, melhor, né? Não, total. Você trouxe isso até, e eu não... analisando, né? Eu não tinha parado para analisar toda a minha história, porque o Espírito Santo vai trazendo, né? Como que foi? Um dia nós estávamos numa reunião e a gente comentou sobre quando nós tivemos... no meu caso, eu tive acesso à pornografia muito novinha. E é isso, o inimigo, ele tá desde sempre minando, desde criança. Então, assim, o que a gente viveu, o que eu vivi... eu estava conversando com a minha mãe esses tempos atrás, né? Hoje é muito aberto, meu pai, né, sabe da minha história, minha mãe também, a minha mãe com mais detalhes, logicamente. Mas eu falei, mãe, olha como o inimigo é astuto, porque eu percebi que para eu chegar nesse ponto não foi do nada. Eu vou fazer isso, eu vou virar isso. Não, é desde pequenininha. E eu comecei a lembrar de ataques desde pequena. Gente, eu tinha 9 anos, 10 anos. Eu tava indo pra escola e um cara do nada parou o carro e mostrou o órgão sexual dele. Aí eu lembro nesse dia, eu saí correndo. Aí... outra vez também, tava andando na rua, um cara passava de bicicleta todo dia e mostrava também. Então pensa, para uma criança que nunca viu nada, de repente você vê e já começa a gerar curiosidade. Aí de repente em casa você vai lá, procura, acha uma revista pornô, vê uma... Antigamente tinha muita Playboy, né? E aquilo vai gerando o quê? Curiosidade.
E eu não sabia até que a pornografia ela é viciante, né? Depois eu fui descobrir sobre isso. A Michelle que vai falar com mais propriedade sobre isso. Que vicia a pessoa. Sim, vicia. Se torna um hábito, né? Da mesma forma que fumar, que beber. Também o sexo e a ponto começa a envolver falou, o cérebro. Existem alguns hormônios que são liberados ali. São liberados através dos vícios sexuais. E pensa, ó, quando somos crianças ainda a gente não tem aquele negócio da masturbação ainda, mas é da curiosidade. Aí depois, muitas vezes, acaba vindo também esse vício, né? Como que foi pra você nessa área, assim, Gra? Tipo, no começo, porque eu digo por mim, eu tinha uma vida muito ativa sexualmente, promiscuidade. Então, pra parar do nada, o meu corpo, ele reagiu. Eu sofria, por exemplo, eu que sou mulher, tinha cólicas, eu tinha muitos sonhos. À noite, assim, eu não conseguia dormir, eu sonhava sempre com atos sexuais, com pessoas que eu nunca vi na vida, com espíritos. Depois eu fui pesquisar e num Cura e Libertação fiquei sabendo que tem esqueci o nome agora, mas tem espíritos malignos que sim. Então conte pra nós como que foi, assim, você também passou por esse processo, porque pra mim foi extremamente difícil. Assim, eu acredito que no meu caso, a homossexualidade, também masturbação e pornografia, na verdade foi só um fruto, entende? Mas a causa, a raiz, pra mim, foi a rejeição, né? Então, os meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos, então eu cresci em um lar disfuncional, né? Eu cresci somente com a minha mãe, que fez tudo que ela podia, claro, pra me ensinar ali. Ela não era cristã, hoje ela é cristã também, pra honra e glória do Senhor. Mas a primeira entrada, né, do inimigo para tentar mudar quem eu era e me desfazer ali, entrar na minha infância, foi quando eu tive 6 anos. Meu pai saiu de casa, ele tinha algumas revistas pornográficas em casa e eu comecei a olhar essas revistas, né? Então foi através dos olhos. Eu nunca fui molestada sexualmente de forma física, né? Até algo que a gente já compartilhou, a gente fala sobre isso também no Metanoia, né, inclusive. Mas eu não tive um abuso sexual físico, né? Então, tanto que eu não sabia disso, que existem outras formas. Isso, então, na minha vida, né, o que aconteceu comigo foi, eu fui exposta visualmente a um conteúdo sexual fora do tempo, né? Porque hoje, vocês que, né, quem é mãe, pai, tem um tempo correto, uma forma correta, uma idade para explicar sobre sexo, num tempo certo, da forma certa, né? E eu fui exposta a essa sexualidade visualmente, né? Então, foi com conteúdo, revistas, DVDs, vi algumas pessoas ali, né, tendo ato na minha frente, e isso começou a despertar uma sexualidade fora do tempo, né? Então, foi dessa forma que começou. Então, eu comecei primeiramente com pornografia. Eu não lembro exatamente a minha idade, mas eu lembro que era bem criança, porque eu estava ainda no ensino fundamental, então tinha menos de 10 anos, 8, 9, 10 anos, né? E eu percebia que tinha algo diferente já das pessoas que estavam em volta, que tinha uma família estruturada, né? Então, eu percebo que a todo momento o inimigo tentou minar a família para que eu crescesse num lar disfuncional e para que eu também não acreditasse que uma família, de acordo com a vontade dele, né, seria importante para o reino, né? Então, teve todo esse processo. Depois que eu me converti, teve queda sim, também. Não é fácil, não adianta falar que é fácil, que é simples. Mas o que importa, até tem um colega nosso, o Filo, que sempre comenta, e o meu esposo também, né? Que a gente tropece pra frente, né? Então, eu tive quedas quando eu comecei nesse processo, mas pensava, não, agora vamos fortalecer. E era mais 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas não é algo simples, né? Para todo mundo, acho que tem realmente algumas barreiras. Para mim, o foco foi a mente, né? Então, a mente minada pelos pensamentos ali ruins, a gente fazer o possível para não aceitar aquilo, né? E mudar o foco. Então, nos alimentar com aquilo que o Senhor deseja e deixar esse alimento que a gente tinha durante a maior parte da nossa vida, sabe? E é muito louco, né? Porque, tipo, eu também passei por muita dificuldade sobre a masturbação, né? Pornografia também, mas a questão da masturbação. Aí quando eu comecei a pesquisar sobre a masturbação, ela libera como posso falar? Um hormônio na cabeça lá,
que é a mesma coisa que você cheirar uma carreira de cocaína. Eu falei, eu parei de já, né? Tipo, nunca cheirei cocaína, mas eu parei de usar droga e tô, tipo, fazendo a mesma coisa. Aí foi isso que, tipo, foi me quebrando pra parar de, né, me masturbar e tal. Esqueci o que eu ia falar. Mas o que eu penso, assim, no caso da masturbação, uma vez eu ouvi alguém falando... cara, não consigo parar de me masturbar, não sei o quê. Daí, eu não lembro se era um livro do Coquinho, acho que era o livro dele. Que inclusive tem uma experiência forte, num dia de metanoia, inclusive, que já conto. Aí ele fala assim, que o cara não conseguia parar de se masturbar. Daí o cara falou assim, cara, você faz isso na frente da tua mãe? Você pega e vai lá e faz na frente da tua mãe? Daí ele falou, não. Então por que você faz na frente do teu pai? Daí ele, como assim? Você faz na frente do Espírito Santo, porque ele tá com você o tempo todo, é teu pai. Daí ele falou, daí foi isso que, tipo, virou a chave de pensar, é só um pecadinho, ninguém tá vendo. Mas não, cara, Deus tá vendo. E eu já falei isso e repito, não é porque é um pecado, é uma regra, Deus impôs isso porque aí ele é tipo um carrasco, é porque tem consequência, o pecado tem consequência. Então, por isso que, né, Deus não quer que a gente faça. E Mi, como que é pra você, assim, porque quando eu fui, né, no Metanoia, eu acho, tipo, nossa, Deus te usa tanto de uma forma que você traz de uma forma tão leve, que você fala, assim, sobre a sexualidade de uma forma leve, que não deixa as pessoas que estão escutando, talvez, envergonhadas, e, de certa forma, se sentem à vontade pra se abrir, assim, pra você. Como que é isso? É uma coisa muito, acho que o Espírito Santo, né, de vir, às vezes Deus revela alguma coisa pra você, assim, palavras, né, de conhecimento, ou talvez revela alguma coisa sobre alguém. Como que funciona, assim, essa dinâmica? Você ora em casa antes, vai pro Metanoia e Deus faz. Sim. Na verdade, é dependência total do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está à frente, é leve. Porque as coisas, o fardo que o Senhor tem para nós é um fardo suave e leve. Por mais que a gente esteja no pecado. Mas ele vai sempre trazer um fardo leve, suave, não é um jugo pesado. Quando está pesado é porque não é ele. Então a gente depende do Espírito Santo o tempo todo. O tempo todo. Claro assim, que a gente tem que estar em oração, a gente tem que estar buscando, mas ali no decorrer a gente tem que ser leve, porque hoje a gente tem visto o quê? A gente tem visto as pessoas, elas estão sofrendo com isso. Elas precisam de ajuda e elas já têm uma tremenda resistência e medo de procurar ajuda. Daí, quando elas procuram ajuda, a gente precisa, de alguma forma, deixar a coisa leve, porque se a gente deixar mais pesado, a gente não vai ajudar. Sim. Então, isso é uma coisa que é bem importante. E eu vejo que muita gente tem muita resistência para procurar. Tanto que eu até comentei aqui sobre pais. Eu sei de pessoas que estão dentro da igreja, que estão sofrendo, de pais que estão sofrendo dentro da família, e eles têm vergonha de nos procurar, têm vergonha que as pessoas vejam eu falando com elas, ou vergonha de alguém vê-las entrando lá na nossa reunião. Mas assim, eu vejo assim, a vergonha não vem de Deus, a vergonha vem de quem? Primeiro vem da nossa alma. E segundo, é o que o inimigo quer para que você não seja liberto, para que a pessoa que precisa de libertação não receba ajuda, não receba auxílio. Então precisa ver as pessoas precisam, é algo que tem que ser quebrado da mente. As pessoas precisam realmente deixar Deus fluir, agir e não ser dominado pela vergonha, pelo medo e pela religiosidade. Sim. Que é algo que é o que o inimigo quer, a religiosidade. Por que às vezes a gente se preocupa tanto com o que os outros vão pensar? Na verdade, a gente não tem que se preocupar com o que os outros vão pensar, mas sim com o que Deus vai pensar de mim. Então, se eu for me preocupar com o que os outros vão pensar de mim, quando eu estou lá na rua falando com um transexual, eu não vou fazer isso. Então, a gente tem que ser livre no Senhor. É aquilo que a Gra falou, que quando ela chegou na igreja, ela sentiu liberdade. Então, onde é o Espírito do Senhor, a liberdade. Então, a gente tem que ser livre, a gente não tem que levar as coisas como um jugo. O pecado, todo mundo é pecador.
todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Mas quando nós chegamos na presença de Deus, esse peso do pecado, ele vai cair. Porque quando a gente se relaciona com o Espírito Santo de verdade, ele traz algo suave, leve, ele limpa o nosso coração, ele limpa a nossa vida, ele traz refrigério como uma água traz quando nós estamos com sede. Quando a gente está com sede, quando a gente toma um copo d'água, isso alivia. Quando a gente está na presença de Deus, é isso que acontece, ele mata a nossa sede. Então, por isso que nós temos que ir para a fonte, que é Jesus, que é a água da vida, e isso vai se tornar leve. E nós estamos como um ministério para realmente levar essa leveza para as pessoas. Então, o pecado, seja qual for, seja da prostituição, seja qualquer outro pecado, seja o vício sexual, seja a homossexualidade, não importa. Nós estamos ali para deixar esse fardo suave e leve, para ajudar, auxiliar essas pessoas a serem curadas, a serem libertas, a serem restauradas. E outra coisa, como também já foi falado aqui pela Gra, é um processo. Muitas vezes você entende, você é curado, você é liberto, mas assim vai acontecer em alguns momentos da queda. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas não desista, porque todo mundo, como está na palavra de Deus, né? O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Então não é porque você caiu uma vez, caiu duas, caiu três, que não há mais chance para você. Sempre há uma chance. Na palavra de Deus diz que até o último respirar há uma chance. Então imagine para nós que estamos aqui vivos, não vai ter chance, a gente está respirando. Então sempre há uma chance, então as coisas têm que ser leves. Sim. E eu lembrei que eu ia falar. Glória a Deus. Deus também colocou homens muito fera na minha conversão, né? Desde o primeiro líder, Marcelinho, depois tocou filo até hoje. E o Real, né? Que seu esposo, você falou só seu esposo, é o Real, o esposo dela é o Real. E, cara, eles dão muita dica, assim, tipo, de homem mesmo, papo, né, de homem e tal, né? Só tem mulher aqui, mas, né, papo de homem. Aí, tipo, e quando eu tomei essa decisão de no parar, Metanoia tem homem também, tá? Só isso. Pra vocês saberem, não tenham medo de chegar lá e achar Isso. que é só mulher. Boa. Aí, então, quando eu parei, né, de, né, me manusear, aí... aí eu passou um tempo, eu fazia xixi e vinha estranho, porque, tipo, ele produzia como era a minha vida de antes, entendeu? Aí, então, tipo, passei por isso também. Aí, então, tipo, né, quem for parar, que não passe por isso, mas se passar, meu, é normal, vai normalizar. Porque normalizou comigo, então vai normalizar com vocês também. Mas, amém. Quando a Gra falou ali da raiz, né? E por que o metanoia? Você pensa assim, vou chegar lá e vou parar. Não, metanoia, é mudança de mente. E começa como? Com trazendo a luz. O Espírito Santo entra e traz luz. E ele vai trazendo o porquê que você faz tal coisa. Então, daí a Gra falou, ela descobriu que era a raiz. A gente tem que descobrir a raiz da rejeição. E foi legal porque, assim, tem pessoas... Legal não, né? Eu digo assim, foi muito gratificante o que aconteceu naquele dia, a revelação. Mas eu digo que cada um tem um processo e uma dificuldade. Tem pessoas que, às vezes, têm ali o problema com o homossexualismo. No meu caso da Gra, a gente era um combo, assim, né? Por causa que tinha as drogas, tinha a bebida, tinha, talvez, no meu caso, tinha dependência emocional. Então, eram muitas coisas. E a raiz. Aí, a raiz das drogas, eu falava, eu consegui parar, comecei a parar, parei com tudo. Não fumo, não bebo, não faço nada, né? Beleza. Só que eu falava, mas por que eu fazia isso? Daí teve um dia que foi aquela que é da assistência social, esqueci o nome dela. Nós estávamos numa reunião e daí ela falou que ela descobriu a raiz que era a ira, a raiz das coisas. E foi nesse dia que o Espírito Santo trouxe pra mim do porquê que eu usava as drogas, porquê que eu bebia, por causa da ira. E eu não tinha o controle da ira. Então, quando eu ia usar alguma coisa, eu falava, só de raiva também, vou mandar mais uma. Só de raiva, vou fumar um. E esse só de raiva era a ira. Aí, por que eu tinha dependência emocional? Raiz, rejeição. Então, pra você ver como que são várias coisas. E por isso é importante estar nas reuniões. Porque cada quinta-feira, Deus, o Espírito Santo, inspira a mim ou a pessoa que vai pregar, porque eu já via a mim pregando, eu já via a Gra pregando, e ele prepara aquela noite as pessoas certas para ouvirem sobre aquele tema, onde traz uma pregação, e ali as pessoas contam testemunhos também, porque eu ficava assim, né, tinha acabado de me converter, e eu falava assim, vou fazer o cura e libertação. Então,
eu falava, meu Deus do céu, eu não posso nunca mais pecar. E não sei o que, eu falava assim, que daí tinha uma parte que falava assim, se a tua mão fizer pecar, arranque ela. Eu já tava disposta a já ficar só com o toco. Aí, eu lembro que a Gra pegou e contou o testemunho que você foi indo cura, daí passou um tempo, teve uma queda, Sim. e daí depois você foi em outro cura. Sim. Então é aceitar o processo, porque não é assim da noite pro dia. Nada é feito da noite pro dia. E pra desconstruir tudo que, né, a sujeira que o inimigo trouxe na nossa vida, e pra Deus reconstruir, né, fazer tudo novo, demora um tempo. É o tempo da desconstrução, tem um processo ali. É por isso que quanto mais velho, mais difícil, porque é mais desconstrução, né? Oh. E quanto mais jovem, mais fácil. Viu, jovens? Esta é a hora, vamos, juventude. E esqueci agora o que eu ia falar, deu um delay aqui. Do quanto mais velho, mais jovem. Não, mas interessante do questão do mais velho e mais jovem, porque, tipo, é melhor ser mais jovem, claro, mas, tipo, dá tempo também pros senhores que estão assistindo, senhoras. Até lembrei sobre isso, né? Eu me casei agora recentemente, faz 8 meses, com 33 anos. E aí, quando eu conheci Jesus, eu pensava, meu Deus, já tô velha. Com que 27. O marido é real? Sim, meu marido é é o real. Te amo, amor. Tá ali do lado assistindo. E eu pensava assim, nossa, eu perdi muito tempo da minha vida. Não tenho mais tempo para mim, né? Mas o Senhor sabe o tempo de todas as coisas, né? Então, talvez, por exemplo, se eu tivesse me casado com 26, com 27, talvez eu não teria a maturidade necessária no Senhor hoje para ser uma esposa e para estar nesse processo também de aprendizado. Porque, como foi compartilhado, né? Não tem pecadinho e pecadão. Não é porque antes, né, a gente vivia, enfim, na homossexualidade ali, né, com alguns vícios sexuais, que o nosso pecadão era pior ou maior do que hoje, né, a gente mentir, ter orgulho, né, não ter uma vida verdadeira, não ser real com o Senhor, com as pessoas que estão com a gente na nossa casa, no nosso trabalho, não ser realmente transparente, né? Então, só para falar sobre esse tema, né? Porque às vezes a gente pensa, nossa, fiquei tanto tempo no pecado e não tem mais tempo e eu tô atrasada. Mas não, existe um tempo certo para todas as coisas, né? O Senhor tem preparado o melhor pra gente. Eu lembro que eu pensava assim também, como que eu vou me casar? Que homem que vai aceitar, né, o que eu vivi antes, né? Mas o Senhor prepara alguém porque hoje tudo se fez novo, tudo, né? Então, a gente não tá aqui para exaltar o pecado ou o tempo que a gente viveu fora dos caminhos, mas sim para mostrar que sim, é possível mudar e que isso é leve, né? E que é possível ter uma mudança de vida de verdade do Senhor, independente do tempo, né? A gente não perdeu tempo, a gente teve um processo e está aprendendo ainda todos os dias em diversas áreas, né? E como Deus é maravilhoso, né? E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, né? Amém. E Deus é tão maravilhoso porque por mais que tenhamos perdido, digamos, um tempo, né? Ali eu vejo por mim. Eu, né, conheci Jesus ali novinha, com 17 anos eu me afastei. E esses dias atrás, não foi por um acaso, eu achei um diário que eu tinha quando eu tinha 17 anos de profecias que tinham me entregue sobre o meu ministério, né? E eu falei, meu Deus, eu chorei assim lamentavelmente porque eu falei, cara, eu perdi 13 anos da minha vida vivendo tudo errado, porque eu me afastei dos caminhos do Senhor e olha toda a sujeira e tudo mais. Só que Deus é tão maravilhoso porque Ele faz algo novo. E Ele usa aquela coisa ruim que você viveu, no caso que eu vivi, para transformar em algo bom. Então hoje, logicamente, como a Gra falou, a gente não tá aqui para exaltar o pecado, mas a gente tá para mostrar que tudo isso de ruim que eu vivi, Deus transformou em algo novo. E tudo isso hoje eu uso para contar a história para as pessoas. Não tenho vergonha, eu falo, olha, eu vivi isso, eu fiz isso. E cara, eu era infeliz, eu achava que isso fosse me deixar feliz, e eu era totalmente infeliz e vazia. E hoje sim eu sei o que é a verdadeira felicidade, porque hoje eu encontrei a paz que excede o entendimento humano, que é só Jesus que pode dar. E Mi, como que é para você? No caso, existe assim, eu sei que você acabou de falar, não liga muito para o que as pessoas pensam e tudo mais, mas você acha que assim, é difícil, um homem é difícil chegar para se abrir assim com você? Por exemplo, o Lucas está passando por um processo lá, é difícil para um homem vir chegar e se abrir, ou acontece assim também de vir, Mi, eu tô com um problema, é mais mulheres, como que você acha que... Eu vejo assim que como hoje hoje a gente está num número reduzido de obreiros ali no ministério, né?
Mas, assim, eu vejo que Deus, as pessoas... Hoje, mais homens me procuram do que mulher. Para falar bem a verdade, assim, para responder bem... Existem mais homens me procurando do que mulher. Mas existem homens lá, por isso que eu falei que existem homens também para estar ajudando no ministério. Porque, assim, claro, eu estou sempre disponível, estou a ouvidos, eu acredito que Deus, eu sou muito tranquila, como você falou, eu levo as coisas com leveza. Então, eu não tenho dificuldade de falar com nem com mulher, nem com homem. Eu não tenho essa dificuldade. Mas claro que eu não tenho, mas às vezes a pessoa tem essa dificuldade, digamos um homem. Então saiba que se você for no ministério, agora eu tô falando aqui pro público, né? Se você for no ministério, vai ter homens para te ajudar, para te acompanhar, para cuidar de você. Mas assim, então é isso. Eu acho que eu respondi a minha pergunta, a tua pergunta, né? Sim, vai tanto homens quanto mulheres, né, falar. Mas assim, é muito assim... Eu acho que até mais homens é mais comum procurar do que mulheres. Do que mulher. E tem que ter esse negócio de pedir ajuda, né? Esses tempos atrás eu pedi ajuda para um amigo, assim. Eu falei, olha, até desde o meu tempo de conversão, nunca tinha existido a vontade da masturbação, por exemplo. Nem passava na minha cabeça. Aconteceu queda, assim, com a pessoa, enfim. Mas da masturbação, não. Depois eu fiquei tranquila. E aí, do nada, começou a vir aquela, sabe, os pensamentos. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E aí eu liguei para um amigo que já tá há muito tempo na igreja. Eu falei, cara, como que você consegue? Porque, tipo, você já tá há tanto tempo e eu nunca tive vontade e agora tá, entendeu? Tá surgindo uns negócios meio loucos e eu não quero. Daí ele falou, Tati, primeiro, eu nem ia pra igreja nesse dia, né? Eu falei, nossa, eu tô, tipo, tô brava comigo porque eu não queria nem estar pensando nisso. Mas parece que do nada vem. Daí ele falou assim, primeira coisa, já corre pra igreja. Já não fique sozinho, porque não fique sozinho consigo mesmo, tipo, né? Não se isole e tal, não sei o quê. Daí ele falou, e eu acho que ele até falou assim, eu acredito que a masturbação é o que mais pega pra galera que tá ali na igreja. Porque às vezes é muito tempo a pessoa esperando, né? Eu decidi esperar, por exemplo, eu decidi esperar e a gente entende, né? Nós, hoje, sabendo da verdade, que o sexo foi feito pros casados. Foi feito, né? É uma aliança, né? É um presente ali pra quem é casado. É uma aliança que você faz com a pessoa, né? No ato sexual. Então, os cristãos sabem que não vai cair com ninguém ali, por exemplo. Mas aí acaba caindo. Eu acho que isso é uma coisa que pega bastante, né? Eu posso só... Pode, Você fez a pergunta sobre como, assim, por exemplo, às vezes a pessoa não quer vir falar comigo, mas se ela for numa reunião, e é um assunto que a gente fala bastante lá. A gente fala bastante sobre masturbação, sobre pornografia, sobre vícios de um modo geral. Pelo menos uma vez por mês a gente fala do assunto. E geralmente quem fala, tipo, eu falo também, mas sempre tem um homem para falar lá. E assim, é legal porque às vezes a pessoa não me conhece, ou às vezes até me conhece, mas não tem coragem de vir falar comigo. Se ela for na reunião, ela vai ouvir essa pessoa falando, esse homem, né? E daí ela pode chegar e falar com a pessoa. Isso acontece muito. Geralmente, quando você entra no assunto e a pessoa está precisando da ajuda, dependendo do assunto que está falando ali, você já pode ir direto na pessoa que está ministrando a palavra. Porque como são vários temas que a gente fala sobre isso e todos os outros que eu já falei. Então, é por isso que é legal se você, de repente, está assistindo e tem medo, vergonha de vir falar comigo, vai na reunião, daí você fala com o homem que estiver lá ou a pessoa que estiver dando o testemunho. E muitas vezes a pregação ali, muitas vezes, assim, ó, eu fui pro Metanoia muitas vezes pensando, hoje eu quero perguntar tal coisa. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso porque durante a pregação ele já preparou aquela noite. E naquela noite foi falado tudo sobre isso. Lascívia, por exemplo. Eu não sabia nem o que era. Daí, eu um dia estava na reunião e foi abordado sobre isso, sobre lascívia. E aí eu descobri que eu tinha mais um problema para resolver, entendeu? Do nada eu descobri, eu fui na reunião. Por isso que é bom você ir nas reuniões. Porque se você acha que tá tudo ok com você, vai na reunião primeiro. Aí você pode dizer se tá, né? Eu tava lá bem de boa pra mim, beleza, não tô transando com mais ninguém, não tô, né, fazendo nenhuma prática mais antiga, tá tranquilo. Do nada eu descobri que eu tinha lascívia ali, bem, sabe? E explica pra nós, pro povo de casa, o que é a lascívia, né? Não, antes de falar sobre isso, algo que é bem interessante é que muitas vezes a pessoa vai lá para servir no ministério e ela, ou no louvor, ou na intercessão, ou em qualquer outra coisa, e ela é muito ministrada lá.
E assim, foi muito legal, assim, eu sei que você está fazendo uma pergunta, mas deixa eu compartilhar algo que eu acho bem interessante. Você falou de lascívia. É um rapaz que ele começou a servir lá no louvor. E ele, durante um bom tempo, ele estava servindo no louvor, e ele sempre falava, Michele, eu preciso um dia compartilhar algo com vocês. E daí até que um dia ele compartilhou. Mas quando ele foi embora, antes dele ir embora, porque daí ele teve que parar de servir ali, porque aconteceram várias coisas na vida dele, ele foi dar o testemunho, ele começou a contar que depois que ele começou a servir ali no ministério, ele começou a entender que ele olhava de uma forma errada para as irmãs, para as mulheres, e aquilo começou a constranger ele, e aquilo fez com que ele mudasse. Ele se arrependeu, ele falou com o Senhor, e aquilo começou a mudar na vida dele. É um ato que ele nem percebia, que era tão assim enrustido, que ele nem percebia que aquilo estava errado na própria vida dele. E depois disso ele falou que várias coisas começaram a mudar na vida dele, a vida profissional começou a ser transformado, o relacionamento, ele já estava num relacionamento, o relacionamento mudou, e assim, e ministerialmente também. Então tudo foi mudando na vida dele, porque muitas coisas estão enrustidas em nós. Então a lascívia é uma delas. A lascívia nada mais é do que a cobiça. É a cobiça exagerada por algo na área sexual. Então você pode olhar para uma pessoa e você pode achá-la bonita. Mas você pode olhar para uma pessoa e sentir que algo... Desejo. Foi além, foi um desejo. E quando você olha para uma pessoa e sente desejo, não é errado, porque você, às vezes, é algo imediato que acontece. Por exemplo, é algo espontâneo. Por exemplo, eu olho para uma... Por exemplo, eu vou numa academia, eu vou na academia, eu frequento a academia, e deu, tipo, lá na academia é um lugar assim que eu falei pro Lucas assim, que vendado! Meu Deus do céu, no verão. As pessoas... A Tati e falou que vendado. daí você olha e se leva um susto, você sente o desejo. Porém, como que você vai lidar com esse desejo? Como? Você vai se manter olhando para aquilo? Não, você não pode olhar mais para aquilo. Porque na hora que você olhou, você sentiu o desejo. Daí já vem aquela luzinha do Espírito Santo. Epa, isso não tá legal. Então daí você tem a escolha. Ou você não olha mais, você muda o olhar, de repente você tem até que sair do ambiente. Ou então você tem que ir para uma outra sala, ou então você tem que mudar o horário de você estar frequentando a academia, por exemplo. Ou então você se mantém naquilo. E isso, quando você fica alimentando aquele desejo, isso é lascívia. E eu vejo, né, por mim, que pro homem talvez seja mais punk, porque tipo, o homem é muito mais visual, eu creio. Acho, porque, né, tipo, a mulher às vezes usa uma roupa mais, né, sensual ali, então a gente acaba, tipo, até o Filo brinca, é pecado não olhar, tipo, de tão bonita que é a menina e tal, mas, tipo, então eu creio que, tipo, a lascívia vem nesse sentido, assim, porque, tipo, pro homem é muito visual, então o homem é tombo, né, tipo, então ele vem que nem um bobo lá olhando e acaba não só achando ela bonita e acaba desejando e acaba, né. Então a Tati perguntou como? É fugir. Fugir da aparência do mal, fugir da imoralidade, é fugir. Por exemplo, o José, ele sabia que ele tinha seus limites. E aquela mulher, ela estava tentando ele, né? Ela ficou tentando seduzir. E ele venceu. Ele venceu a lascívia. Porque ele não se permitiu, por mais que ela estivesse... Porque provavelmente ela não era uma mulher feia, ela era uma mulher bonita. Com certeza. Charmosa, sedutora. E, então ele foi tentado. Mas ele não caiu. Então é fugir. Ele saiu correndo. Então, é melhor... E outra coisa, como vocês já falaram aqui sobre falar, é melhor você confessar uma tentação do que confessar um pecado. Mas, se for necessário, confesse o pecado também. Tipo, claro, que melhor é confessar uma tentação. Então, digamos, eu fui na academia e senti o desejo por alguém, vai lá e confessa.
confessa para o seu líder, confessa para um amigo que você sabe que é um cara ponta firme em Deus. Se você é casado, confesse para sua esposa. Se você é casada, confesse para o seu esposo. Mas é melhor confessar a tentação. Agora, o pecado também confesse, né? Só que daí já é um outro nível. Já é um outro nível e tem consequência. No meu caso, o que pegava era a parte da lascívia também de sedução exagerada. Por exemplo, por tudo que eu vivi, parecia que todo o tempo eu tava, tipo, incorporando um personagem e todo o tempo eu tinha que estar fazendo com que todos os homens olhassem pra mim. E quando eu me converti, tudo mudou. Até eu lembro um dia que eu fui pra praia com a galera da igreja, eu perguntei, Grau, como que eu vou fazer? Porque, será que eu vou levar biquíni? Porque eu acho que eu não vou levar biquíni, porque, sabe, tipo, até hoje pra mim é bem difícil. Muitas roupas eu doei também, porque já era uma coisa difícil pra mim naturalmente. Parecia que o tempo todo eu tava, mexendo com o cabelo, fazendo assim, fazendo alguma coisa. E daí eu falei, meu Deus, tá, a roupa já corta a roupa por aí. E aí, tipo, essas roupas já não dá, um decote, talvez uma saia, um shorts muito curto. Então era muito difícil, eu já não tinha aquilo. Só que de repente, eu não sei, era uma coisa que até hoje eu luto. Eu digo que isso pra mim é extremamente difícil. É uma coisa que, como acho que ficou muito tempo, né, eu nesse personagem muito tempo ali vivendo isso, até hoje eu me pego, às vezes eu que sou vaidosa, eu gosto de me arrumar, me maquiar, gosto de me vestir bem e tudo mais, do nada eu vejo, tá, mas por que eu tô fazendo isso? Tô me arrumando tanto assim pra quê? Então muitas vezes já coloquei roupa pra sair de casa e o Espírito Santo me deu aquele, tipo, sabe, eu tava assim no espelho olhando, sabe, como é que ficou no bumbum? Ai, sabe que eu falei, aí o Espírito Santo, ei, que é isso? Eu falei, meu Deus, pai, me perdoa. Então, tipo, é muito difícil essa parte, assim, pelo menos pra mim foi muito difícil, não tinha prática, mas essa parte da lascívia, da sedução. E uma coisa, gente, que eu vou confessar que agora vocês vão rir, o pessoal de casa, que foi, assim, extremamente difícil, a minha mente é muito criativa, dá pra ver as coisas que eu falo, que eu crio, publicitária, né, eu sou muito criativa. Do nada, eu tava conversando com a pessoa e eu imaginava ela pelada. Eu falei, meu Deus, eu não quero imaginar, tipo, mas não era com desejo sexual. Tipo, eu não tinha desejo, isso eram homens, mulheres, pastores, tipo, as pessoas pregando lá, do nada, eu olhava a banda inteira, a banda pelada, eu falei, meu Deus! Tipo, muito ataque, eu não sei se isso é um ataque, pode ser, eu acredito, um ataque... eu acredito que é um ataque. Porque até o Lucas, às vezes, ele olhava assim, a gente tava assistindo um culto juntos, ele falou, meu Deus, que tava com uma cara assim, sabe, tipo, parecia que tava brigando, e eu balançando a cabeça, daí ele falou, o que é isso? Eu falei, tipo, uma hora eu te conto. Daí um dia eu contei pra ele, ele falou, meu Deus, e eu fui procurar, e eu tava lendo um livro que era Mulheres de Oração. Eu esqueci o nome da autora. E Deus é tão maravilhoso, né? Que ele sempre vai trazendo ali. E no livro estava escrito que eram como fazer na hora, né? Vem ali, você tá do nada, porque você tá ali. Você imagina, você pega e hora na hora repreende, e muitas vezes no culto eu tenho que parar um tempo para interceder e repreender, porque começa a vir pensamento, lembrança de coisas que eu já vivi. Tipo, um dia eu tava no culto e tava uma pessoa lá que era do meu passado, e aí começou um filme, lembrar todas aquelas cenas terríveis. E isso pra mim é algo assim muito... É muito triste, assim, sabe? Esses tempos atrás eu cheguei pra minha mãe e falei, ai, mãe, eu não queria ter me desviado dos caminhos do Senhor e ter vivido toda essa sujeira, porque eu não queria lembrar, eu queria tanto, assim, que tivesse o negócio do MIB, sabe? Apagadamente. E um dia eu falei pra Deus, eu tava no ônibus até nesse dia, e eu comecei a lembrar e começou a me dar, tipo, vontade de vomitar, assim, ó. Das coisas, eu falei, Espírito Santo, eu não quero mais lembrar. E aí o Espírito Santo falou pra mim, você não vai deixar de lembrar, porque é pra você lembrar de onde eu te tirei, e pra você nunca mais querer voltar pra lá. Então, assim, por mais que seja doído, vale a pena, porque imagine você entrar no mar de esquecimento e de repente você tá lá de novo. Então, é isso. São as cicatrizes, né? As cicatrizes. As cicatrizes, elas são necessárias pra lembrar da onde o Senhor te tirou. Isso é muito legal. É muito o amor dele, né? O cuidado dele. Então, sempre quando se olha, você se lembra de onde se veio. E você sabe das suas fragilidades. E quando a gente sabe que a gente é fraco, a gente sabe que tem um Deus forte, poderoso para nos sustentar e nos amparar, né? Dependência total dele, né? Todos os dias eu falo. E é maravilhoso porque esses dias eu
do nada, tava em casa e tava bem desanimada com tudo, comigo, assim, várias coisas hoje em dia já não penso mais em voltar a fazer. Glória a Deus, Deus realmente trouxe uma mente nova pra mim em vários âmbitos da minha vida, porque no meu caso eu brinco que era o combo, era muita coisa, né? Só que aí tava meio desanimada em outras coisas, assim. E aí, do nada, veio um amigo e falou, Tati, eu tenho uma menina veio atrás de mim e ela não quer mais viver o que ela vivia. E ela veio me desabafar, só que o que eu vou falar? Eu falei, cara, eu vou te dar o telefone da minha amiga, porque essa minha amiga, ela não vive mais essa parada aí. Então, conversa com ela que quem sabe ela pode te ajudar. Eu até falei, amigo, eu não posso ajudar, quem pode é Deus. Mas manda ela vir falar comigo, porque eu vou ensinar o caminho das pedras pra ela. Como, né, com quem que ela vai falar pra ter essa ajuda. Tipo, Gra, acontece pra você? Você conhece uma mulher, Deus coloca pessoas no teu caminho? Com certeza. Eu lembro de uma vez, faz alguns meses atrás, que uma colega chegou e falou assim, olha, eu vou entregar uma cesta básica na casa de um casal de meninas. Me explica como que eu chego lá, o que eu falo com elas. Eu falei, mas é só você falar do amor do Senhor, né? Então, não tem uma fórmula mágica, né, pra gente falar, não, quando for este pecado, você vai agir assim. Quando for este pecado, você vai agir assim, né? A verdade de tudo é conhecer o Senhor, a verdade, né? E realmente, vem pessoa assim em qualquer ambiente, né? Então, esse tempo de transição, agora eu estou até saindo no Ministério Metanoia, né? Indo mais para o lado de partilha de mulheres, que também é um encontro que nós temos às quintas-feiras, até pelo novo tempo de casada, como esposa, né? Futura mãe e tudo. E independente do lugar que nós estamos, o Senhor sempre vai trazer alguém que precisa ouvir o nosso testemunho e precisa ser do jeito que a gente é, né? Que nesse processo também, muitas vezes eu pensava assim, não, mas eu falo mais baixo, mas eu não falo tão alto, né? Só que o Senhor vai trazer pessoas que precisam ser ouvidas por você, do jeito que você é, com as suas características físicas, né? Então, pode ser no trabalho, pode ser no ônibus, pode ser no Uber, pode ser em qualquer lugar, né? O tempo todo o Senhor vai trazer pessoas que precisam ouvir aquilo que você passou, do jeito que você vai se expor, do jeito que você vai falar, do jeitinho que você é, né? Então, sempre vai acontecer, assim. Mas é tudo pra honra e glória dele, né? Sim. E algo que você estava compartilhando também, que eu lembrei, sobre repreender, né? Nós acreditamos que, de alguma forma, a gente teve algumas portas de entrada na nossa vida para que espíritos malignos também atuassem, né? Então, existe o físico, como o Lucas comentou, ali a parte hormonal do homem, existe também o mundo espiritual, e é importante a gente conseguir se desvincular dessas pessoas, né? Então, sempre que a gente tem um ato sexual ali antes do casamento, fora da aliança, a gente vai deixando marcas nas pessoas e vai recebendo marcas também dessas pessoas, né? A nossa identidade como filhos vai sendo manchada e vai manchando também outras pessoas antes da gente conhecer Jesus. Então, nesse processo também vai vir lembrança assim, mas é a gente se desvincular. Falar, não, eu me desvinculo, Senhor, de tudo que eu vivi com fulana, com ciclano, deste momento. Às vezes a gente não se lembra nem com quem era, não lembra o nome da pessoa, né? Mas é realmente se desvincular também espiritualmente, né? Às vezes até um cheiro, né? Um cheiro que lembra alguma coisa que você viveu do passado, que você lembra de alguém. Então, é falar, não, Senhor, eu não aceito mais isso e eu me desvinculo, eu não aceito mais, eu pego todas essas partes que eu deixei com fulano, com ciclana e eu pego de novo pra mim, né? Pra voltar a ser integral. A última vez, acho que eu ministrei no Metanoia, eu falei um pouquinho sobre isso. Quando a gente nasce, né? Quando a gente é bebezinho, nós somos integrais, assim como um leite integral, né? E com o passar do tempo, dos traumas que a gente vai tendo, do que a gente vai vivendo, sofrendo, a gente vai ficando tipo um leite desnatado, né? A gente vai perdendo as nossas qualidades, os nossos nutrientes, né? Então, eu acho que o foco, independente de qual é o pecado agora, né? É a gente voltar à essência de ser integral. Como que eu volto à essência? Buscando quem o Senhor fez eu para ser. Como a Tati comentou, né? A Tati precisou buscar a Tati de verdade, né? A Tati integral, inteira, com todos os pedaços reunidos novamente, conforme o que o Senhor planejou para você, né? Sim. E você falou de portas, né? A gente faz lá o Ministério... Cura e Libertação e fala sobre os nossos pais muitas vezes. Hoje eu sou mãe, né? E
no dia eu fiquei pensando, meu Deus, quanta porta eu abri, bora fechar essas portas. Só que daí também tinha o pai do meu filho, né, que ainda não era convertido na época, e eu fazendo aquilo, eu falava, meu Deus, eu queria tanto que ele fizesse isso também, porque, né, tem o meu 50%, mas tem o 50% dele, e pra honra e glória do Senhor, esse ano ele fez o Cura e Libertação, um ano depois, tipo, no ano primeiro ano eu tava lá, no ano seguinte ele fez, e, enfim, vai se batizar e tudo. Então eu vejo assim que hoje, pro meu filho, eu já estamos fechando as portas para que ele não sofra, né, tudo que eu, né, já tive que passar, ou o próprio pai dele. Mas e como que é, assim, Mi? Tipo, no caso, assim, de pessoas que são hoje convertidas e tem os pais que não são, por exemplo. Como que funciona, você acha? É Deus que tá cobrindo nós ali, mas como que funciona? Porque tempos atrás eu tive uns sonhos ruins, assim, e aí a minha mãe não tava totalmente, né, nos caminhos do Senhor. E aí veio como se, assim, a minha cobertura espiritual, que era ela, eu tava sendo prejudicada, tava sendo atacada, sonhos na noite, muitos sonhos sexuais começaram a voltar. E eu falei, gente, mas eu tô em santidade, eu não tô fazendo nada, eu não tô vendo, eu não tô... Porque até o ver, né, não tô me cuidando, eu tava assim... Sabe, tipo, não 100%, que ninguém é 100%, mas eu tava assim muito alinhadinha. E aí começou aqueles sonhos e teve uma noite que foi bem ruim a experiência que eu tive, porque eu tava direto sonhando que eu tava tendo relação sexual. E aí eu falei, eu orei antes, repreendi, coloquei louvor, falei, o louvor vai ficar tocando durante a noite inteira. E dormi. E aí dormi, daí sabe quando você dorme do viradinho de um lado assim, você vai virar do outro lado? Nessa de fui virar pro outro lado assim, eu virei, no que eu virei tava meio semi-dormindo, meio acordada. Eu vi um vulto preto vindo assim, abrir a minha coberta pra entrar embaixo. E na hora eu só falei, o sangue de Jesus tem poder. No que eu falei, tipo, parece que bateu tipo uma asa, assim, sabe, a cortina. E assim, me arrepiou até a espinha. Daí eu falei, meu Deus do céu. Eu comecei a orar. E, tipo, orar com a coberta, assim, né? Senhor, meu sangue de Jesus sem poder, Pai, me proteja, não sei o quê. E com o louvor tocando. E depois veio isso, eu contei pra minha mãe. E aí, logo depois, em seguida, né, pra honra e glória do Senhor também, minha mãe se reconciliou com Jesus, tá tudo certo. E aquilo parou. E eu entendi como que se fosse, de certa forma, ela dando liberdade, assim, tipo, pro mal vir me atacar. Existe isso, assim mesmo, Mi? Na verdade, claro que é melhor que, digamos, se eu me converto, que todos da minha família se convertem, mas para tudo acontecer mais rápido, né? Mas quando, por exemplo, eu me converto, vão existir processos na minha vida de cura e libertação, mas se tem alguma coisa de família, Deus vai estar revelando. E ele vai libertando conforme, como a gente falou aqui do tempo, conforme o tempo dele. Mas ele não precisa depender que o meu pai e minha mãe se convertam para eu ser liberta. Uhum. Ele precisa depender de mim, corresponder a ele, para eu ser liberta daquilo que é referente à ao meu pai, minha mãe e todos os meus outros familiares. Vai depender de mim. Então, quando eu tenho essa liberdade, essa revelação, essa consciência, vai depender de mim. Agora, por exemplo, no caso dos filhos crianças, é outra coisa, né? Entendi. Então, dos filhos crianças, se a gente der liberdade, vai atacar até os filhos. Porque a criança, ela não tem a consciência, né? Mas, por exemplo, se, digamos, um pai e uma mãe tá fazendo alguma coisa, claro que vai afetar a criança de uma certa forma. Por exemplo, eu conheço pais que praticavam pornografia e a criança começou a ter problema com a sexualidade. Daí o primeiro filho começou a ter problema com sexualidade, o filho mais velho, daí daqui a pouco o menino mais novo, lá de 8 anos, também começou a ter uns atos estranhos e às vezes aquilo está acontecendo por quê? Por causa dos pais que estão estão abrindo portas. Bem de geração em geração, né? Igual no Cura a gente aprende, né? Posso ter, né, meus ancestrais, tipo, avós lá podem ter, né, sei lá, matado alguém e vem, né, uma tipo... maldição hereditária. Isso, maldição hereditária. Mas tudo vai depender de mim, ou de tudo você. Depende, tipo, beleza, vai morrer em mim? Por meu filho não vai passar isso não. Em nome de Jesus, né? Isso porque mesmo. Sim. Tem que se manter. É cancelado. É isso mesmo. E falando, né, sobre passar de um para o outro, né? O que eu percebo hoje nesse novo tempo como casada?
quando a gente se torna uma só carne perante o Senhor, né, com uma aliança do casamento, automaticamente isso fica ainda mais forte dentro da gente, né? Então, às vezes eu pensei alguma coisa e o David já vem e fala assim, você tá sentindo isso? Você tá pensando isso? Né? Então, dentro dessa aliança do casamento, essa transparência e essa verdade, ela precisa ser ainda mais forte, ainda mais do que para o solteiro com o líder, né? Sim. Porque tem coisas que eu pensei e não deu tempo nem ainda de falar e ele já fala, nossa, olha, eu tô sentindo isso, você acha que faz sentido, né? A gente vai percebendo as coisas como casal, porque se torna realmente uma só carne, um só pensamento, né? O jeitinho de um acaba sendo o jeitinho do outro, né? Então, isso também entre o casal é muito importante, assim, ser transparente, né? Então, deixo até um recado aqui para os casados, né? Se alguém está passando hoje por algum problema na área sexual, precisa encontrar um momento certo e, se necessário, até ser acompanhado de um casal de liderança, né? Para expor, para falar a verdade, o que está acontecendo, o que está sentindo, né? Porque isso precisa ser algo muito, muito claro também dentro dessa aliança de casamento, assim. E surgiu uma dúvida minha. No grupo do Metanoia, tem um grupo do WhatsApp, alguma coisa assim? Não. Não tem. Então, tipo, para quem quer receber, não tem. Daí, então, só indo quinta-feira Só indo quinta-feira, mas a gente também tem... às vezes a pessoa não consegue ir quinta. Então, a gente tem e-mail que a gente costuma responder. A gente também se quiserem passar... eu posso passar meu contato. Legal. A pessoa pode vir conversar. Se não se sentir à vontade comigo, tem outras pessoas, como eu já falei. Mas daí é algo mais individual. Sim, sim. Porque o grupo de WhatsApp acaba se tornando coletivo e às vezes isso pode não ser saudável, né? Sim. Interessante. O dia que eu fui, teve um casal de pastores de outra igreja, né, a última vez que eu fui, que estavam lá. Seria muito interessante o avanço, né? Eu profetizo sobre esse ministério, né? O crescimento dele em outras igrejas, em outras denominações, porque é muito importante isso. Eu vejo, assim, a minha vida como, né, foi transformada por Jesus, mas ele usa meios, ele usa pessoas e ele usou esse ministério. A vida da Gra. Vamos mandar um beijo pra Mi, que ela tá assistindo aqui, ela manda um beijo. Manda um beijo pra ela. Mica, estamos com saudades, apareça. Eu tenho experiência que Deus usou, assim, a Mica num dia que eu tava... Que o inimigo vem atacar a gente, né, no comecinho ali da conversão, e eu tava pensando, cara... eu tô achando que eu tô batendo os pinos. Porque quando as minhas amigas viram que eu parei, eu sumi, todo mundo falou, meu Deus, usou tanta droga, bateu os pinos, logo ela tá de volta. Era o que todo mundo esperava, fizeram até aposta e tudo mais. E eu tava assistindo a pregação antes de ir pro Metanoia, numa quinta-feira, em casa, dobrando as minhas roupas, era um dia de bazar, né, que eu tava, tipo, me livrando de tudo que já não dava mais pra usar, vendendo, assistindo a pregação da Viviane Martinello, e ela falou assim, você já escutou a voz do Espírito Santo? E eu não tinha discernido, porque eu já tinha escutado, mas eu não tinha discernido o que era. Daí ela pegou e falou, se ajoelhe, então, e hoje você vai ouvir Deus falar com você. E eu falei, meu Deus, tá, me ajoelhei ali, daí ela falou, pergunta pra Deus, o que eu sou pra você? Aí eu perguntei, Deus, o que eu sou pra você? E aí eu ouvi ele falando assim, você é amada, você é minha filha amada. E eu comecei a chorar um monte. E eu falei, meu Deus do céu, tô batendo os pinos mesmo, agora eu tô falando comigo mesma, e tô me emocionando ainda. Daí ele pegou e falou assim, tá, então se você tá ficando louca, por que você, quando pensa qualquer outra coisa, você não sente isso? Porque a gente sente, é palpável sentir a presença do Espírito Santo, ele falando, arrepia, você sente um calorão, igual a minha prima foi, essa da manhã, ela falou, o que era? Esse negócio que eu senti um calor. Eu falei, Espírito Santo. Ele, por que as crianças caíram lá quando o pastor encostou nas? A glória de Deus. Porque, sabe, é o peso da glória de Deus, a pessoa não aguenta, cai. E é isso, daí eu senti, eu falei assim, tá, fui. Daí eu conversando com Deus, né? Eu falei, tá, Senhor, então se for o Senhor que falou comigo, o Senhor vai ter que usar alguém nessa reunião que eu tô indo hoje, porque eu não vou falar nada com ninguém, mas o Senhor vai ter que usar alguém lá pra confirmar e falar a mesma coisa que o Senhor me falou, pra eu ter certeza que é o Senhor. Porque senão eu vou achar que eu tô ficando louca e eu vou voltar pra minha vida, porque se daí, ó, eu tô batendo os pinos, minhas amigas estão certas. Fui pra reunião. Nessa reunião estavam todas vocês lá, a Mica tava lá e o Coquinho tava lá nesse dia também. A mãe dele, o pai dele que serviu no louvor, né? E aí tava lá, e aí de repente eu tava falando sobre abuso sexual até nesse dia.
E aí eu fiquei assim, parada, nada, né? Não falou nada, não sei o quê. Eu fiquei olhando pra minha bolsa, assim, com a cabeça baixa, pensando, realmente, bati os pinos feio, hein? Daí eu já ficava pensando, como que eu ia voltar? Na minha cabeça, pensando, como é que eu vou voltar, né? Vou ativar minha rede social. Eu falei, ai, voltei pra te arrasar. Eu só era um tempo, férias. Pensando tudo, né? No que eu tô, tipo, pensando, olhando assim, eu sinto uma pessoa me abraçando atrás de mim e falou assim, nunca se esqueça que você é muito amada. E quando você pensar em desistir, você não tá desistindo só da tua vida, você tá desistindo das vidas que eu vou alcançar através da tua vida. E aí quando eu olhei pra trás era a Mica. Daí ela só me abraçou, eu chorei um monte, eu não parava de chorar. Eu falei, meu Deus, né? Depois eu até contei pra ela que ela, né, foi usada. Ela levantou, ela tava lá do outro lado, levantou e falou que eu falei, meu Deus, o senhor existe mesmo, eu tô ficando louca. Eu levantei, eu fui saindo assim, a mãe do Coquinho veio e me abraçou e falou, nunca se esqueça, você é muito amada. Meu Deus. Aí eu comecei, ai meu Deus, tá bom. Eu tava saindo, o Coquinho me pega na porta, ele falou, viu, o Espírito Santo manda te dizer que você é muito amada, mas antes eu tive uma vida muito promíscua também, ele falou, tenho meu testemunho, eu escrevi uns livros, Deus manda te dizer que vai fazer isso na tua vida. Meu, entregou, eu saí de lá com a cara assim, que eu tava assim, ó, e foi um dia que eu levei 2 amigas visitantes, sabe, elas falaram, meu Deus, por que eu tô chorando? Daí no Uber eu falei, meninas, vocês nem acreditam, cara, tive uma experiência hoje, Deus existe, delas, vá, que elas já sabiam, né? Eu falei, Deus existe mesmo, e falou comigo. Então, Mica, um beijo, eu sempre lembro de você com essa história, assim, com muito amor, porque você foi muito usada por Deus nesse dia. Mas é isso, gente. Tudo que é bom dura pouco. E por nós ficávamos falando aqui muitas horas. Porque quando a gente fala das coisas de Deus, a gente relembra de onde a gente saiu, o que Deus fez e que ainda vai fazer nas nossas vidas, nesse ministério. É maravilhoso. Queria deixar um espaço aberto, se tem algum recado, alguém que vocês queiram agradecer ou fazer mais algum convite, abordar sobre algum assunto, que a gente já tá bem no finalzinho mesmo. Tá. Eu vou falar aqui algo que é bem importante. Sim. É que independente do pecado que a gente pratica, às vezes as pessoas, a gente tem que lembrar que a fonte é Jesus, independente do pecado. Então não é porque você, às vezes as pessoas separam pecados. Então não é porque você está, digamos, na prostituição, é que você é mais pecador do que aquele que está na igreja mentindo, fazendo fofoca. Então, não existe pecado menor ou maior. Todos são pecados. Então, o que todos nós precisamos para sair desse lugar é Jesus. E o que sempre a gente vai abordar com o ministério é que Jesus é a fonte que jorra para nos transformar, para mudar a nossa sorte, mudar a nossa vida. E é isso. Então, e outra coisa, não tenham vergonha, apareçam nas quintas-feiras. Hoje foi falado tanta coisa que eu acredito que as pessoas conseguirem entender o que é o ministério. Não tenha vergonha. Deus tem mais para sua vida e para sua casa, para sua família e para sua história também, para mudar propósito na sua vida. De repente, só está faltando você dar esse passo, indo nas reuniões quintas-feiras, para Deus mudar a tua história, como eu contei o testemunho desse rapaz que foi servir no louvor. As coisas mudaram na vida dele, tudo começou a fluir. Sim. É isso. E eu vou complementar aqui uma coisa que o Espírito Santo trouxe, líderes de outras igrejas. Caso, né, se interessem em algum dia assistir sobre isso, procurem a Michele, porque a gente quer que o reino avance, né? Então, que avance em outras denominações também, que tenham outros ministérios, assim como o Metanoia, porque é um assunto que parece que a igreja não quer falar, né? Não quer abordar. Então, e é importante, é uma coisa que pega, né, muita gente aí, acho que todo mundo, né? Porque é a área da sexualidade, então fica também o convite para os líderes. Busquem essa líder aqui, que é uma bênção, viu? De outra denominação. Quer complementar com alguma coisa? Sim. Quero agradecer também o espaço, né, vocês. A Mi também, como a Tati compartilhou, né, a Mi veio muito antes da gente, né, já orando pela nossa vida. Então, glória a Deus pela sua vida, Mi, por tudo que você viveu, por tudo que você ainda vai viver, né, também. Quero agradecer também os nossos pastores do Bola de Neve, né, que os pastores também que passaram, que acreditaram também no ministério, no Cordão Escarlate, no Identidade, pelos líderes que passaram também no Ministério Identidade, né, e por continuarmos aqui, né, só agradecer realmente aos nossos pastores, os nossos líderes que têm cuidado da gente, agradecer ao meu esposo também, que está comigo nessa caminhada, né, que hoje é quem mais me escuta, quem mais me ajuda, né, quem mais ora por mim, então agradecer também
também, a minha mãe também, que também esteve nesse processo de conversão, ela se converteu um pouquinho depois que eu, então também agradecer por tudo isso que o senhor tem feito e dizer que também eu estou à disposição, nesse tempo migrando, né, do Metanoia para outro ministério, agora para receber um pouquinho mais, para aprender mais com as mulheres, mas também deixar aqui que eu fico à disposição para tudo que precisar, e Deus é bom, gente. E se vocês não souberem, tá? O Instagram delas estão na descrição do vídeo aqui. Fechou? Então, só chamar no direct lá estamos à disposição. E paga um café para elas, que elas merecem. Amém. Quer falar mais alguma? Eu quero também agradecer, né, a todos que estão assistindo, que gastaram seu tempo assistindo. Agradecer a Tati, o Lucas, que realmente obrigada por essa oportunidade, que vocês possam realmente essa semente que vocês estão lançando aí possa crescer a 30, 60, 100 por 1 na vida de vocês. Também a todos os nossos pastores, honrar mesmo os nossos pastores da Igreja Bola de Neve, que sempre acreditaram, né, nessa missão. E é isso, gente, é sobre ter a identidade em Cristo. Olha tudo a sujeira que eu vivia, o inimigo usando todos os dons e talentos que Deus tinha me dado para o mal, e hoje eu estar aqui falando sobre isso é o propósito de Deus se cumprindo na minha vida. Depois de eu ter me encontrado com a minha verdadeira identidade de filha e usar a comunicação a favor do reino. Então, obrigada a Deus, porque o Senhor é muito maravilhoso. Obrigada a mim por esse ministério, pela tua liderança, pelas orações. Obrigada a Gra pelos conselhos, pelas coisas que pude chegar até você para compartilhar. A reunião do Metanoia acabava umas 10 horas, eu saía de lá meia-noite, porque eu queria falar e não tinha o que falar. Tenta terminar 10 horas, né? Eu sei, mas não acaba meia-noite, gente. Aqui eu ficava lá com elas duas e a Mica até meia-noite, entendeu? Era um caso específico ali. É isso, obrigada, pai, mãe que estão assistindo, a galera que está assistindo, obrigada. A gente compartilhe com outras pessoas que vai ficar salvo no YouTube. E esse assunto é muito importante, porque tem muitas pessoas que, como a Mi falou, estão ali sofrendo caladas, sofrendo sozinhas. Então procurem ajuda. É isso, fica um beijão meu aqui, passar a palavra pro Lucas. Um beijo no coração. Eu tô com o coração, nossa, tipo, quente, muito bom ouvir. Tipo, né, eu tive uma vida Nutella perto de vocês, assim, mas tive uma vida, né, totalmente errada e glória a Deus, né, tô numa vida boa, em nome de Jesus vai continuar, glória não vou cair nunca mais, Amém. né, Amém. Tem que profetizar com o bem nosso também, né. E, eu queria falar muita coisa, mas, tipo, sou grato por vocês, né, por tudo, pelo Bola de Neve, por Jesus ter morrido naquela cruz pelos meus pecados. Eu não merecia, né? Nós merecíamos. Verdade. Mas, né, vamos tirar um pouco as lágrimas do rosto. Não, tem como colocar só os comentários ali rapidinho, um chat só pra dar risada um A pouquinho. gente já excedeu do horário, né? Daqui a pouco a gente vai ter que ficar em tempo integral aqui. Também, calma aí, eu tenho que mandar um salve. Inclusive, semana que vem, assistam que vai ter algo diferente. Mandar um salve para um amigo, Patrick, ele faz sushi, eu nunca comi, então vamos experimentar ao vivo e eu não vou mentir se for ruim, entendeu? Brincadeira. Olha, um comentário ali que eu já gostei, Foi muito bom, sempre tive curiosidade de saber o que era o Metanoia e hoje eu pude saber. Obrigada pelo trabalho incrível de vocês. Olha lá, top. O Giovano é da cela do Real. O Giovano já participou da Olha aí, Giovano. Glória a Deus. Compartilha com os parça. O David Real é o que mais comenta, ele tá aqui do lado, entendeu? Esposa. Lindo! É muito fofinho esse Real, sério. Gente, curta, compartilha. Ryan, vamos ler a pergunta do Ryan. Fica mais fácil. Da questão dos gatilhos, da raiz, né? Encontrar as raízes, identificar os gatilhos. Glória a Deus. E, gente, quando vocês estão aí assistindo ainda, dá um clique no sininho lá, clica na telinha. Se inscreva e compartilhem pra se inscreverem. Quem vocês compartilharem também. Ajuda a gente bastante. Porque é isso, é pro avanço do reino, gente. É pra outras pessoas serem impactadas, ouvirem isso. Pessoas que talvez estão lá sofrendo sozinhas. Então, curtam, compartilhem, ativa o sininho, manda pra mais gente, porque com mais visualizações a gente vai conseguir também mais patrocínio. Se você, inclusive, tem uma loja ou empresa e quer divulgar aqui no nosso canal, entre em contato conosco pra gente fazer uma parceria, tá bom? Amém, glória
E lembrando, né, do QR Code que tá aqui é do Pix, então ajude a gente com qualquer valor, né? Eu até brinquei semana passada que não é pra eu ir pra Tati gastar no shopping, né? É pro reino aqui, ó. É pra gente poder, né, dar um conforto melhor pros nossos convidados, enfim. É Com isso. o Pai Podcast. Com o Pai Podcast. Isso aí, é isso, gente. Um beijo, então. Boa noite. Beijo, obrigado. É.